Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Cláudia e nós vamos dar então seguimento às nossas aulas online. Esta é a aula 2 e, como dito anteriormente, eu prometi para vocês fazer esse vídeo explicativo a respeito dos mitos, que é um dos gêneros que a gente estuda nessa unidade, tá? Nessa primeira imagem eu quis trazer alguns dos mitos bastante conhecidos aí mundialmente, mas já deixo claro que não são os únicos, pois são milhares de mitos, né? A pensar aí que os mitos sempre a maioria deles ligado a uma história, a uma cultura, né? Então, por exemplo, do mundo oriental eu não trouxe nenhum mito, mas tem muitos, existem vários. Aqui nesse lado esquerdo, no primeiro, fica bem claro, né? Aqui está representando aí os deuses egípcios, cada um também com seus mitos, com suas histórias. Aqui no centro é uma representação da mitologia nórdica, né? Então aqui, para quem viu o filme do Thor, ou então para quem já está mais acostumado aí com algumas narrativas dos mitos nórdicos, é fácil de identificar, né? Aqui do lado direito já estão aí presentes a mitologia africana, Yorubá, exclusivamente Yorubá, né? E que representam aqui os deuses. Eu expliquei para vocês na outra aula a respeito dos orixás, né? Então, os orixás são os deuses africanos e cada um também ligado a uma força da natureza. Aqui embaixo é o panteão grego, né? Que a gente vem estudando aí nessa unidade. Então, tem vários deuses aqui sendo retratados. Aqui eu quis colocar um mito, a imagem do Hércules, né? Que é um dos personagens, dos heróis mais famosos. E aqui, por último, desse cantinho esquerdo, os mitos de Cthulhu. Diferente dos outros, não faz parte, assim, de uma história geográfica, de algo que faz parte de alguma cultura. Na verdade, isso é uma ficção, ou seja, foi criada uma invenção do autor Lovecraft, né? E aí ele se baseia em várias outras culturas, em vários outros mitos para criar sua própria cultura aí do Cthulhu, certo? Ah, depois, quem tiver curiosidade pode me perguntar mais. São histórias fantásticas de alienígenas, é interessante. Definições e características. Então, os mitos, eles são narrativas, ou seja, contam histórias, né, de caráter fantástico e que têm participação de deuses e seres sobrenaturais. Aí a gente pode incluir heróis, monstros, outras criaturas fantásticas diferentes podem participar dessas histórias. Inicialmente, eles foram contados oralmente, passando de geração em geração, né? E posteriormente foi registrado aí sendo escrito, para chegar escrito conforme a gente conhece hoje também. E acontece sempre num tempo passado, aí, num tempo mítico. Por que é chamado tempo mítico? Porque, na verdade, não é um tempo datado, digamos assim, tá? Então, por mais que antigamente se falavam nos mitos, nessas histórias, então, existe, mesmo que dentro desse antigamente, um outro tempo, que é o próprio tempo dessa narrativa. E a gente vai chamar isso, na nossa teoria da literatura, de tempo mítico. Então, a mitologia, ela vai explicar a realidade por meio de outras histórias, consideradas histórias sagradas, quando se refere à religião, né? Não possuem embasamento para serem aceitas como verdade. Aqui como uma verdade científica, né? Uma verdade próxima do nosso real, tá? Não que o mito seja mentira. O mito ele só é uma narrativa, uma história mítica, né? E fantasiosa. Ele possui também caráter explicativo ou simbólico, então a maioria das histórias sempre vai ter um fundo moral, ou então vai ter sempre um porquê de tudo aquilo, né? Sempre vai ter uma explicação atrás dessa história. E a mitologia agrupa todos os mitos de uma determinada comunidade ou civilização. Então, por isso que existe a separação entre mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia urubá, mitologia nórdica, celta, etc. Então, para que servem os mitos, né? E como eu expliquei,
durante muito tempo, desde os tempos antigos, foram usados para explicar a origem do mundo, a origem do homem, do ser humano, das suas características, né? Revelam modelos de comportamento também, e as histórias trazem lições, e a partir da relação entre os deuses e os demais personagens, a gente vai conseguir chegar a vários entendimentos, a várias conclusões aí a respeito desses ensinamentos através dos mitos, tá? Aqui é uma imagem que eu trouxe para apresentar vários deuses do panteão grego, certo? O mito, então, como ele era utilizado para fazer essa base de explicação do mundo e dos fenômenos naturais, então ele era utilizado, por exemplo, como o mito de Prometeu, a respeito do início do fogo na nossa era, né? De como que o fogo surgiu. Então, eles não tinham uma ideia racional ou científica para se embasar. Então, utilizavam dessas histórias fantásticas para chegar a esse tipo de conclusão. Então, com o nascimento da filosofia, é que os mitos foram classificados como somente mitos, ou somente como histórias, narrativas fantásticas, tá? Por quê? Com a filosofia, com os filósofos, passou-se a entender do mundo, ou de como funcionava ali desde a Grécia Antiga, isso eu estou falando coisa de 500, 600 anos antes de Cristo, tá? Esses filósofos eram chamados de pré-socráticos e foram os primeiros a questionar por que que o mundo é como é, por que que o céu é azul claro durante o dia, escuro à noite, entre várias outras perguntas e respostas que eles tentaram chegar aí, né? Aqui também trouxe uma imagem do mito de Perseu, como a gente vai conhecer também na nossa apostila, né? Aqui Hércules, em um dos seus 12 trabalhos. Hércules, ele está envolto aí de várias histórias, não é uma só. Então, é um personagem bem importante e famoso na mitologia grega. Aqui temos a representação da história de Sísifo, como a gente viu no comecinho da apostila, da unidade. Este daqui também é uma outra história, um outro mito bastante famoso, chamado o mito de Narciso, tá? Um rapaz que se apaixonou por si mesmo aí, através do reflexo dele, e por isso, através desse mito, que ficou conhecido como narcisismo, deu-se o nome aí de narcisismo a partir dele. Essa outra imagem aqui à direita já fala de uma outra história, a Perséfone e sua mãe Deméter, para explicar, por exemplo, através desse mito, por que que tem primavera, verão, outono, inverno. É uma história bem interessante de conhecer também. Aqui, para representar para vocês, tem várias imagens, né, dos deuses gregos. Eu trouxe essa que eu achei bem interessante, Zeus, Poseidon e Hades. São deuses irmãos, né? Tem vários outros aí que são irmãos ou filhos, eles têm sempre um vínculo aí familiar entre eles, e esses são os principais da mitologia grega, certo? Só para conhecer então os principais deuses, Zeus, Afrodite, Poseidon, Hades, Hera, Apolo, Temis, Ares, Atena, Hermes e Hefesto. São alguns deuses do panteão grego. Tem muitos outros aqui, mas esses são os mais conhecidos. Quais são as características desses deuses? Eles são antropomórficos, quer dizer, eles têm aparência humana, são semelhantes a humanos, porém são entidades divinas, né? Então eles não são exatamente como os humanos. E apresentam sentimentos contraditórios, assim como nós. Apesar de eles serem divinos, eles têm sentimentos iguais aos humanos. Então, ódio, amor, raiva, compaixão, alegria, ira, entre vários outros sentimentos, né, que a gente tem. E cada entidade representa ou forças da natureza e também pode representar sentimentos humanos, como por exemplo, Poseidon, ele era o representante dos mares, dos oceanos, e Afrodite é a famosa deusa do amor e da beleza, certo? Então, aqui está o resumo do nosso gênero mito. Se tiver dúvida, estou à disposição e até a próxima aula. Tchau, tchau.